Imagine acordar em um universo onde a gravidade simplesmente não existe. Nada de pés firmes no chão, nada de objetos repousando sobre mesas, nada de oceanos contidos pelos continentes. Tudo flutua. Não como uma cena lenta e silenciosa de filme espacial, mas como um caos constante, onde cada movimento altera completamente o equilíbrio do ambiente. Nesse lugar, o conceito de em cima e embaixo perde totalmente o sentido. Não há quedas, não há peso. Não há aquela força invisível que, no nosso mundo, define praticamente tudo o que entendemos como realidade física. Logo no primeiro instante, você perceberia algo estranho no próprio corpo. Seus músculos não precisariam sustentar peso algum. O simples ato de caminhar deixaria de existir, porque caminhar depende da fricção entre seus pés e o solo, e sem gravidade não existe pressão suficiente para gerar esse contato estável. Em vez disso, cada pequeno empurrão faria você deslizar indefinidamente pelo espaço ao redor. Um movimento errado poderia lançar seu corpo a quilômetros de distância sem que nada o trouxesse de volta. Nesse universo, o controle do próprio deslocamento seria uma habilidade essencial para sobreviver. Mas a ausência de gravidade não afetaria apenas indivíduos. Ela mudaria completamente a estrutura do universo desde sua origem. Estrelas, planetas e galáxias como conhecemos simplesmente não se formariam. A gravidade é a força responsável por juntar partículas de gás e poeira cósmica até criar corpos celestes massivos. Sem ela, a matéria permaneceria dispersa em nuvens infinitas, vagando sem direção. Não existiriam sóis para gerar luz constante, nem planetas para sustentar ambientes estáveis. O céu seria uma vasta névoa brilhante de partículas soltas, refletindo radiações em padrões imprevisíveis. Se, ainda assim, imaginarmos algum tipo de civilização surgindo em estruturas artificiais, talvez enormes habitats criados por tecnologia avançada, a arquitetura seria radicalmente diferente. Não haveria pisos ou tetos. Cada superfície seria apenas um ponto de ancoragem. Ambientes precisariam de corrimãos, redes e campos magnéticos para manter as pessoas próximas das áreas de trabalho e convivência. Portas não abririam para dentro ou para fora, mas girariam em todas as direções. Móveis não ficariam apoiados em nada. Seriam fixados às paredes ou flutuariam em pontos estratégicos. A alimentação também seria uma experiência totalmente nova. Líquidos se transformariam em esferas flutuantes, como pequenas bolhas dançando no ar. Uma refeição exigiria movimentos cuidadosos para capturar partículas de comida antes que escapassem. Cozinhar seria um desafio técnico enorme, já que o calor se distribuiria de maneira diferente e não existiria convecção natural como conhecemos. Fogões comuns não funcionariam. Sistemas selados e controlados por pressão seriam necessários para evitar que ingredientes simplesmente se dispersassem pelo ambiente. A própria noção de saúde e biologia seria transformada. No nosso mundo, a gravidade influencia a densidade óssea, a circulação sanguínea e até o funcionamento dos órgãos internos. Em um universo sem gravidade, organismos teriam evoluído de formas completamente distintas. Talvez corpos mais simétricos, com múltiplos pontos de apoio e estruturas internas capazes de se estabilizar sozinhas. A orientação espacial seria um sentido tão importante quanto a visão ou a audição, já que perder a noção de posição poderia significar desaparecer no vazio. Agora pense na natureza, ou no que restaria dela. Sem gravidade, não existiriam rios correndo em direção ao mar, porque não existiriam mares. A água permaneceria em enormes massas flutuantes, talvez formando esferas gigantescas vagando pelo espaço. Ecossistemas poderiam surgir dentro dessas bolhas líquidas, com criaturas nadando em todas as direções, sem superfície definida. Plantas, se existissem, não cresceriam para cima. Elas se expandiriam em formas tridimensionais, ocupando o espaço ao redor como esculturas vivas. O som também seria diferente. Sem atmosferas densas mantidas pela gravidade, a propagação sonora seria limitada. Muitas regiões seriam silenciosas, com comunicação baseada principalmente em sinais visuais ou vibrações diretas. Civilizações avançadas poderiam depender mais de luzes, hologramas
e campos eletromagnéticos do que de palavras faladas. O silêncio constante talvez moldasse culturas mais introspectivas, onde a linguagem corporal e os padrões de movimento teriam significados profundos. E a sensação psicológica? Em nosso mundo, a gravidade oferece uma forma de segurança invisível. Sabemos que os objetos permanecem onde os deixamos, que o chão estará sempre abaixo de nós. Sem essa certeza, cada instante carregaria um leve desconforto existencial. Dormir exigiria sistemas de contenção. Acordar poderia significar estar girando lentamente em um espaço escuro. A mente humana, acostumada à estabilidade, precisaria se reinventar para aceitar um ambiente onde nada é fixo. Por outro lado, a criatividade floresceria em direções inimagináveis. Esportes poderiam acontecer em 3 dimensões completas, com pessoas atravessando arenas gigantescas em movimentos coreografados. Arte e dança explorariam a liberdade absoluta do espaço, criando espetáculos que desafiariam qualquer referência terrestre. Crianças cresceriam sem medo de quedas, desenvolvendo uma percepção espacial muito mais avançada desde cedo. A ciência nesse universo teria seguido caminhos diferentes desde o início. Em vez de estudar a gravidade como uma das forças fundamentais, pesquisadores focariam em entender como manter estruturas coesas e como gerar campos artificiais de atração para facilitar tarefas específicas. Talvez a tecnologia mais valiosa fosse a criação de zonas de pseudogravidade. Áreas onde uma força semelhante pudesse ser ativada temporariamente para a agricultura, construção ou descanso fisiológico. Mesmo conceitos filosóficos seriam afetados. Em nossa realidade, muitas metáforas estão ligadas ao peso, ao cair, ao subir. Sem gravidade, essas ideias nunca teriam surgido. O sentido de estabilidade emocional poderia estar associado a manter uma posição estática no espaço, enquanto perder o controle significaria, literally, girar sem parar. Religiões e mitologias talvez descrevessem o universo como um oceano infinito, onde tudo está em constante deriva. Então surge a pergunta inevitável: a vida humana como conhecemos conseguiria existir ali? Provavelmente não da mesma forma. Nosso corpo é produto direto de bilhões de anos de evolução sob a influência da gravidade terrestre. Mas se a consciência pudesse se adaptar, seja por meio de evolução natural, engenharia genética ou tecnologia, talvez a experiência de viver sem peso fosse vista não como uma limitação, mas como a forma mais pura de liberdade física. No final das contas, imaginar um universo sem gravidade é imaginar uma realidade onde tudo o que consideramos básico deixa de existir. O chão desaparece, as direções perdem significado e até a própria formação do cosmos segue regras totalmente diferentes. Ainda assim, a vida, se encontrasse um caminho, provaria mais uma vez sua capacidade de se reinventar diante das condições mais extremas. E talvez seja exatamente isso que torna essa hipótese tão fascinante. Perceber que aquilo que hoje parece invisível e garantido, a força que mantém nossos pés no chão, é na verdade um dos pilares mais profundos da existência. Sem ela, o universo não seria apenas diferente. Ele seria irreconhecível. Um lugar onde cada movimento é uma decisão permanente, cada espaço é infinito e cada ser aprende desde o primeiro momento que viver é literalmente flutuar sem amarras em um mar cósmico sem fim.